Presente no número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência dispensa a leitura da ata sessão anterior e recebe o expediente. E, nesse momento, vamos iniciar o nosso trabalho com o pequeno expediente. E convidando para fazer uso da palavra o nobre deputado Itamar Borges, o deputado delegado Olim, deputado Jorge Wilson, deputado Major Meca, deputada Janaína Pascoal, deputado Tenente Nascimento, deputado Alex Madureira, deputado Coronel Telhada. Tem Vossa Excelência o tempo regimental no pequeno expediente para fazer uso da palavra. Nobre deputado Coronel Telhada. Sobre aplauso e todos os nobres pares que aqui estão. Prezado presidente, senhores deputados aqui presentes, assessores e funcionários, a todos que nos assistem pela TV Assembleia, saudar o cabo Sérgio Luiz, em nome de quem saúdo sempre a nossa assessoria policial militar. Hoje, dia 1º de setembro, mandando um abraço para os nossos queridos amigos da cidade de Mogi das Cruzes. Estive nesse final de semana em Mogi das Cruzes. A cidade hoje completa mais um aniversário. Servi lá no 17º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, em 2003, como major. Uma cidade que eu tenho grande carinho. Um abraço a todos os amigos e amigas de Mogi das Cruzes. Hoje também é dia do profissional de educação física, uma classe aí que sofreu muito na pandemia. Pode colocar o próximo, por favor? Uma classe que sofreu muito na pandemia devido ao isolamento, ficaram parados meses. Lembrando que hoje se completam 166 dias do isolamento e o pessoal dos eventos ainda não voltou a trabalhar, estão passando necessidade, 5 meses e meio parado, e esse pessoal da educação física também passou uma aflição muito grande. Hoje também é o dia da bailarina. Temos alguma bailarina aqui, capitão Castelo Branco? O senhor sabe de alguma? O senhor teve uma passagem no Balé Bolshoi, muito bem. Mas hoje um abraço, é o dia da bailarina. Também o pessoal de eventos, shows, todos ainda sem trabalhar. Senhor governador, lembre-se desses profissionais que estão passando uma necessidade muito grande, estão passando necessidades, mas não deixaram de pagar seus impostos, porque o senhor não deixa de cobrar impostos, mas não deixa o pessoal trabalhar também. Precisamos rever isso urgentemente. E hoje, dia 1º de setembro, se completam 81 anos do início da Segunda Guerra Mundial, no dia 1º de setembro de 1939, com a invasão das tropas nazistas na Polônia, se iniciou oficialmente a Primeira Guerra Mundial, que durou 5 anos, ceifando milhões e milhões de vidas. Então, um abraço aos nossos heróis, principalmente aos heróis da Força Expedicionária Brasileira, que combateram essa dura missão, combateram o nazifascismo. Eu sempre aqui lembro que meus heróis não morreram de overdose, meus heróis morreram trabalhando pelo Brasil. Eu quero aqui, falando em heróis, quando a gente fala em segurança, nós sempre lembramos da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, das Guardas Civis, das Forças Armadas, mas eu sempre digo nos meus pronunciamentos que a segurança particular, a segurança privada também faz parte da segurança pública, porque quando eu tenho seguranças trabalhando, eu tenho um problema a menos de segurança pública. Eu queria colocar o primeiro vídeo. Ontem, na cidade de Guarulhos, aconteceu uma ocorrência terrível. Pode colocar o primeiro vídeo, que é dos 2 veículos. Esse mesmo, pode colocar, por favor. É que nós estamos com um problema técnico, senhor presidente. Esperando a nossa técnica. Entrou o som, mas não entrou o vídeo. Foram 2 homens da empresa de segurança Macor, que inclusive é de um amigo nosso, do Sargento Yuga, uma empresa muito conceituada no mercado, e essa empresa, ela estava com 2 agentes que estavam participando da escolta de cigarros na cidade de Guarulhos, quando eles sofreram um ataque de um criminoso que os surpreendeu e os atacou Aí, pode abrir, por favor. Coloque e abre, por favor. Isso. Os senhores podem ver que ali tem um segurança, ele está ali postado, aguardando
Aquele indivíduo de bermuda que vem andando, imagina que vagabundo anda de bermuda, até parece que o indivíduo vai, olha só esse indivíduo de bermuda com a mão na cabeça, ele saca a arma e já atira na cara do policial, na cara do guarda, ele na ferido reage, o outro que estava lá também corre, começam a trocar tiros, olha lá, o primeiro cai, o segundo vem trocando tiros, é baleado também, o criminoso é baleado, e ele não contente ainda vem para cima do indivíduo e mata os 2 vigilantes. Vejam a situação, ele roubou a arma dos 2 vigilantes, matou os 2 e sai baleado do local. Isso é para quem não acredita, imagina. Agora ele vai ter direito à audiência de custódia, ele vai ter, se ele for preso, quando ele for preso, que ele está preso, vai ter direito à redução de pena, a saidinha de sursi, a saidinha de dia das mães, dia dos pais, vai ter sexo na cadeia, vai ter tudo o que ele quer. Os 2 homens estão mortos. Põe o segundo vídeo, por favor. Esse segundo vídeo mostra bem o que é o vagabundo. O vagabundo socorreu o parceiro dele, ele está dentro daquele carro preto, o bandido vai sair do carro, vai tirar o corpo do outro indivíduo e vai jogar atrás do caminhão. Infelizmente ele ainda estava vivo, e esse desgraçado foi socorrido vivo, porque ele deveria ter ido para o colo do capeta, olha lá. Está tirando o maldito, vai jogar ali atrás do carro, esse desgraçado ainda está vivo, infelizmente. Depois a PM vem e acaba socorrendo esse maldito aí. Esse maldito matou 2 pais de família, 2 trabalhadores, e quem vai se preocupar com eles? Ninguém. Porque aqui no Brasil, quem tem valor é bandido. Aqui no Brasil, para nossa justiça, quem tem direito a tudo é bandido. Quem trabalha contra o crime não tem direito a nada, só tem direito de morrer e ficar quieto. É esse o direito que tem um policial, é esse o direito que tem um homem que trabalha na segurança pública. É vergonhosa a situação da justiça brasileira. A lei brasileira, ela é criminosa contra os agentes, homens e mulheres da segurança pública. Ela é benévola com o crime. Aqui no Brasil, bandido não tem pena de morte, mas policial tem. Aqui no Brasil, o bandido tem o direito a se defender, a presunção de inocência. Aqui no Brasil, o policial é a presunção da culpabilidade. O policial sempre é culpado e o bandido sempre é inocente. É uma vergonha que isso aconteça aqui no nosso território brasileiro. Senhor presidente, muito obrigado. Dando continuidade aqui ao nosso pequeno expediente, convidamos o deputado Dr. Jorge, deputado Douglas Garcia, não falava da palavra, deputado Carlos Gianazzi, deputado Adalberto Freitas, deputado Castelo Branco, tem Vossa Excelência o tempo regimental. O meu pessoal... Senhoras e senhores, boa tarde. Pequeno expediente do dia 1º de setembro de 2020, terça-feira, trazendo graves denúncias, mais uma vez, sobre irregularidades no Detran, nas escolas de condutores e nas aulas virtuais. Pode trocar o slide, por favor? Pode trocar? Sempre gosto de abrir minhas apresentações, a esperança da colheita reside na semente, que é uma frase do professor Henrique José de Souza, que nunca coube tão bem. A cada vez que vimos a esse local, a gente vem plantando uma semente do bem. E dessa vez, nós estamos falando aí do Detran, que tem prestado péssimos serviços à sociedade paulista. Não é de hoje. Tem um largo histórico, eu não vou até me medir minhas palavras, de grandes problemas. E agora, na pandemia, não é diferente, né? O comunicado Detran autoriza as aulas virtuais no Centro de Formação de Condutores. Quando eu fizer assim, você muda, por gentileza. A medida foi tomada por ocasião da pandemia do coronavírus e que utilizam as aulas da plataforma da empresa credenciada pelo Detran, que é o Procondutor. Na cidade de Taubaté, por exemplo, entre muitas outras que poderíamos citar aqui, a empresa Autoescola Taubaté presta o serviço de aulas online para a formação de condutores. Porém, muitos alunos sofrem com acesso das aulas virtuais. O sistema possui diversos problemas técnicos, impossibilitando que o aluno obtenha
o bom aproveitamento das aulas. O sistema é mal gerenciado, demonstrando não haver fiscalização alguma. Essas são algumas das reclamações, prints de WhatsApp de turmas de alunos. Nós recebemos mais de 1.000 reclamações via e-mail, via WhatsApp em nosso gabinete. Não nos cabia outra coisa senão essa denúncia da incompetência do DETRAN mais uma vez. Muito bem, aqui, por exemplo, os alunos reclamando que ficaram com falta por não conseguir logar no sistema ou porque o sistema caiu no meio da aula. A falta é marcada na coluna carga cumprida e é marcado 0 no relatório do próprio ECNH do DETRAN. Aqui eu ia mostrar um relato de aluno, eu vou pular por causa do tempo, mas todos muito bravos, muito nervosos. Por quê? Porque ele não consegue locar o sistema, quando loga o sistema não funciona, o vídeo ou o áudio, o sistema trava, o aluno perde parte da aula e muitas vezes a aula toda. E depois de horas de aula, o sistema cai e o aluno toma 0 e toma falta. Estes alunos terão que repor essas aulas perdidas. O aluno ficou horas na frente do computador ou do celular e no final não consegue assistir a aula. O cidadão perdeu tempo, está fazendo papel de palhaço, essa é a sensação que ele tem na frente de um computador. E aí eu pergunto, é isso que o governo estadual quer em respeito ao cidadão paulista? O sistema possui diversos problemas técnicos, impossibilitando que o aluno obtenha um bom aproveitamento das aulas. O sistema é mal gerenciado, mais uma vez demonstrando não haver fiscalização. Manifestação das autoescolas na cidade de São Paulo. Nós temos percorrido o interior do estado durante esse processo da pandemia e de cada 10 municípios, 10 reclamam do DETRAN. A pauta número 1 das reclamações sempre é o DETRAN. O DETRAN não está aberto, o DETRAN não funciona, o DETRAN não emite documento, o DETRAN não presta atendimento, o DETRAN simplesmente se omitiu na pandemia de toda e qualquer responsabilidade. Ou seja, está aqui uma das manifestações, essa ocorrida aqui na cidade de São Paulo, nesse último final de semana. Manifestações essas que estão se propagando por todo o interior do estado. Quem está nessa manifestação? As autoescolas, a população em geral que não consegue transferir um veículo, arrumar a documentação de um veículo, não consegue ter um mínimo de atendimento necessário para a condução da sua vida. Conclusão, deixamos aqui tácito a nossa reclamação contra o DETRAN, na esperança de que esse problema seja resolvido imediatamente, porque nós estamos chegando num ponto em que não é mais possível estar do jeito que está. O serviço é de péssima qualidade, o atendimento à população é sofrível e eu considero um serviço essencial. Muito obrigado a todos, tenham todos uma excelente semana. Brasil acima de tudo. Obrigado, nobre deputado Castelo Branco. Passamos, nesse momento, à lista suplementar e convidamos a usar a palavra da nobre deputada Tamar Borges, deputado delegado Olim, deputado Edmir Chedi, deputado Caio França, deputado agente federal Danilo Balas, deputado coronel Nishikawa, deputada Carla Morando, deputado Carlos Gianazzi. Pela ordem, senhor presidente. Para uma comunicação, senhor presidente. Enquanto o deputado se dirige à tribuna, tem Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Apenas para corroborar com as palavras que foram ditas pelo deputado capitão Castelo Branco, com relação à situação do DETRAN, inclusive, não apenas este problema, como também a questão das provas teóricas, elas estão suspensas. E eu digo isso porque já muitas pessoas também já me procuraram com essa reclamação. Queria fortalecer essa reclamação do capitão Castelo Branco, até porque é uma reclamação que eu também faço aqui, representando essas milhares de pessoas que estão sem conseguir tirar a habilitação, porque eu acho que eu devo ser o único deputado da Assembleia de São Paulo que ainda não é habilitado. E eu estou dependendo para que o DETRAN volte a funcionar, né, com a aplicação dessas provas teóricas para também poder retirá-lo. Então, em nome de todas essas pessoas que estão reclamando, e em mim também, eu solicito ao governo do Estado e também, senhor presidente, com a anuência do deputado capitão Castelo Branco, para que isso seja encaminhado à Secretaria dos Transportes, ao governo do Estado de São Paulo, para que haja o quanto antes, para que essa situação não mais prossiga no Estado de São Paulo e adote as medidas cabíveis para que tudo volte à normalidade. A palavra ao deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
telespectador da TV Assembleia. Hoje o governador Dória oficializou no Diário Oficial, através da resolução número 61 da SEDUC, da Secretaria da Educação, o genocídio da educação. Há oficializado, senhor presidente, nessa perversa e criminosa resolução de volta às aulas das redes públicas de ensino do Estado de São Paulo. Não só da rede estadual, mas das redes municipais e da rede privada. Essa resolução aponta nessa direção. Eu já imediatamente, logo que li a publicação, né, de ponto a ponto, já reuni a minha equipe, nós já protocolamos, inclusive, uma representação hoje mesmo pela manhã no Ministério Público Estadual, já apresentamos um projeto de decreto legislativo revogando essa criminosa resolução, que jogará, senhor presidente, num abismo mortal, num matadouro, milhares de pessoas, de profissionais da educação, de crianças e adolescentes e também de familiares. É uma irresponsabilidade criminosa essa resolução. E saiu agora, eu vi uma matéria na UOL dizendo o seguinte, a chamada é essa, olha, para reabrir escolas em setembro, agora no dia 8 de setembro, São Paulo pagará adicional a professor que der recuperação presencial, ou seja, o governo vai estimular que os professores arrisquem as suas vidas, né, pagando uma adicional, né, coisa que ele não fez com os 35 mil professores temporários e eventuais, que foram praticamente abandonados pelo governo estadual, não receberam um centavo até agora, durante todo esse processo de pandemia, nenhuma proposta para socorrer 35 mil professores passando fome no estado de São Paulo, nenhuma ajuda, nenhum salário emergencial, nada, deputado Castelo Branco, nada para os professores. E agora o governo vai pagar um adicional para que o professor morra, né, se contaminando nas escolas públicas e privadas do estado de São Paulo. Esse e dizendo ainda que, olha, né, que poderá contratar professores extras para a volta às aulas. Então, né, para manter o genocídio tudo, adicional, contratação de professores extras, né, mas é um governo que não se preocupou em nenhum momento com os profissionais da educação e muito menos com os alunos. Né? Inclusive, eu denunciei ontem aqui a questão da merenda escolar. O governo recorreu da Justiça porque ele perdeu uma ação para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, onde o governo era obrigado a pagar a Bolsa Alimentação para todos os alunos da rede estadual. O que fez o João Dória? Recorreu da decisão, conseguiu suspender a liminar, porque nem a alimentação ele quer garantir para toda a rede estadual, só para uma parcela. E agora vem com essa resolução, senhor presidente, genocida, assassina, né, que não terá apoio dos profissionais da educação e nem das comunidades escolares. Até porque ele joga toda a responsabilidade da volta para as escolas. As escolas serão responsáveis por tudo. O governo não vai ajudar em nada. Inclusive, profissionais da educação que estejam no grupo de risco e queiram voltar, terão que assinar um termo de responsabilidade. Então, toda a responsabilidade para as famílias, para os profissionais da educação, para os gestores educacionais, mas nenhuma para o governo. O governo lava covardemente as suas mãos e empurra alunos, profissionais da educação e familiares para o genocídio, senhor presidente. Então, eu peço apoio de todos os parlamentares para aprovação imediata do nosso PDL, do nosso projeto de decreto legislativo que revoga, que anula a resolução 61 de 2020. Então, isso é um absurdo total, nós temos que reagir. Espero que o Ministério Público tome também medidas, porque nós vamos, senhor presidente, às cortes internacionais, porque o que o governador Dória está fazendo aqui, São Paulo, é de uma irresponsabilidade criminosa, cedendo aos interesses econômicos da Fiesp,
da associação comercial e agora das escolas particulares, dos mercadores da educação do Estado de São Paulo, que estão organizados numa associação e num sindicato. E esse grupo tem pressionado o governo estadual e o governo, logicamente, que cede à pressão do poder econômico, não tendo nenhuma responsabilidade, mas nenhuma com a vida das pessoas, sobretudo dos nossos alunos, da comunidade escolar, dos professores, dos profissionais da educação. Então, nós exigimos que o Ministério Público tome providências e que a Assembleia Legislativa não seja cúmplice de um verdadeiro genocídio da educação no Estado de São Paulo. Haverá greve geral da educação, haverá desobediência civil. Conclusão, deputado. Nós não voltaremos, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Com a palavra a deputada Janaína Pascoal. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas presentes, os funcionários todos também que nos assistem aqui, os que nos acompanham. Eu queria voltar a um tema, presidente, que eu abordei ontem. Até faço uma correção aqui, porque eu citei a resolução do Ministério da Saúde, mas, na verdade, é uma portaria, a portaria 2282 de 2020, que é justamente uma portaria que traz uma normativa, traz todo um sistema de como lidar, né, com aquelas situações envolvendo mulheres vítimas de estupro, em especial aquelas mulheres vítimas de estupro que engravidaram nessa situação de violência e procuram o sistema de saúde para fazerem a interrupção desta gravidez não consentida. O Ministério da Saúde, é muito importante que se esclareça, em nenhum momento está proibindo o que a lei permite. Tá? No caso, a lei permite a interrupção dessa gravidez. O Ministério da Saúde não está proibindo a interrupção dessa gravidez. Eu quero fazer esse esclarecimento porque a imprensa tem noticiado como se houvesse uma proibição. Hoje mesmo, né, antes de vir aqui para o plenário, eu vi que saiu uma notícia dizendo que os ministros do Supremo Tribunal Federal estariam, né, de maneira, vamos dizer assim, velada, dizendo que essa portaria seria inconstitucional e que, se a discussão chegar ao Supremo, ela será derrubada. A maneira como a imprensa está apresentando faz crer que o Ministério da Saúde está proibindo a interrupção da gravidez em caso de estupro. Isso não está acontecendo. O que o Ministério está fazendo, por força dessa portaria 2282 deste ano, é exigindo que o profissional de saúde que recebe essa mulher e faz o procedimento de interrupção da gravidez noticie este fato à polícia. E isso não tem nada de inconstitucional, isso não tem nada de ilegal, porque a legislação vigente obriga que o profissional de saúde noticie sempre que tiver conhecimento de um caso que envolva crime processável mediante ação penal pública incondicionada. Vejam, senhores, esta mulher que é a paciente desse profissional de saúde, ela não está sendo, vamos dizer assim, acusada de nenhuma prática de ilicitude. Ela foi vítima de um crime. Então, a atuação desse profissional de saúde vai ser para proteger melhor esta mulher. Inclusive, esta portaria inova ao determinar que parte dos tecidos do feto sejam guardadas para fins de perícia. Hoje nós temos uma realidade que nos permite periciar, né, tecidos humanos para fins de verificação de autoria delitiva. Então, muitas mulheres procuram o sistema de saúde depois de terem sido vítimas de um estupro, a gravidez é interrompida e não havia uma normativa clara determinando que esse tecido fetal fosse guardado para fins de perícia.
Hoje de manhã eu visitei o IC, né, o Instituto de Criminalística, que integra a Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo. Visitei para uma outra finalidade, vou falar sobre ela aqui, se der tempo ainda hoje. Porém, aproveitei para indagar os profissionais peritos que me atenderam, em sua maioria peritas, para saber se hoje, né, os fetos são periciados, esses fetos oriundos de atos sexuais forçados. E esses peritos que me receberam disseram que sim, desde que haja uma solicitação da autoridade policial. Porém, não sei se em todos os estados da federação, porque a Polícia Técnico-Científica em São Paulo, ela tem uma estrutura um pouco melhor do que aquelas de que dispõem as outras polícias, né, dos outros estados, mas eu não sei se em todos os estados existe essa cautela de guardar esse material para fins de perícia. Então, essa portaria do Ministério da Saúde inova ao determinar, né, a preservação dessa prova. Amanhã, se houver um suspeito da prática desse ato sexual não consentido, desse estupro, vai ser feita uma perícia para averiguar se aquele suspeito é, vamos dizer assim, o genitor, né, se tem um material genético daquele feto. Então, eu não sei se as pessoas que estão criticando de maneira tão agressiva essa portaria tomaram o cuidado de ler essa portaria. Não é uma portaria que vem contra a mulher, ela vem a favor da mulher na medida que coíbe e que favorece a punição dos seus agressores. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada. Com a palavra, o deputado Tenente Nascimento. Uma boa tarde a todos. Senhor presidente, deputada Janaína, deputado Douglas, deputados aqui presentes, deputado Maurici, muito bem-vindo aí a esta casa, deputado Gianazzi, Cabo Peluco, aqui representando a nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo e também os demais funcionários aqui da Assembleia Legislativa e você, principalmente você, que está agora acompanhando importantes discursos e entendimentos aqui nessa Casa de Leis. Senhor presidente, eu subo essa tribuna hoje com uma indignação, um constrangimento que nós discutimos hoje pela manhã. O deputado Gilmaci, inclusive, participou dessa nossa reunião, dessa nossa conversa, aonde uma professora da rede pública estadual anuncia que nós temos que tirar das nossas escolas, em uma aula na Central de Mídia, que temos que tirar, que a secretaria resolveu abolir o ACDC, e tinha que ser antes da era comum e era comum. Professora Luíse Coutinho, deixa eu dizer a você, se alguém falou para você fazer isso, o governador, o senhor secretário Rocieli, e quero dizer a você, não mexa com os cristãos, não mexam com as nossas crianças, deixe as nossas crianças em paz, deixe o povo cristão em paz, que tem sido esse povo que tem feito a diferença nas nossas escolas. Eu quero que rode um vídeo aí, da onde nós podemos ver o absurdo que foi esse vídeo, e nós já estamos tomando providências. A Frente Parlamentar Evangélica aqui nessa casa, tomando providências junto ao governador e junto ao senhor secretário. Roda esse vídeo, por favor.
A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo decidiu abolir a menção à era cristã em seus materiais didáticos. A explicação sobre a mudança foi dada pela professora Luíse Coutinho em uma aula de História transmitida pelo Centro de Mídias e Educação de São Paulo, órgão da Secretaria Estadual de Educação. A Secretaria de Educação, nos seus materiais, ela decidiu que vai se utilizar essa sigla AEC, que significa Antes da Era Comum, tá? A Era Comum é o que a gente conhece como depois de Cristo, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Mas, como Cristo, ele é uma referência religiosa, e a gente sabe que nem todas as religiões têm Cristo como uma referência, e também tem tantas pessoas que não têm religião, então a gente prefere usar esse termo, que ele é um pouco mais neutro, mas que significa a mesma coisa. Agindo assim, ignoram o fato de que o nascimento de Jesus possui grande relevância como fato histórico. O deputado federal Marco Feliciano se posicionou firmemente contra essa medida e fez um apelo à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Tamanho absurdo esse, pessoal, num país de imensa maioria cristã, é inconcebível. E também por se tratar de uma referência literária cultural mundial. Eu peço bom senso de quem deve tratar a educação pública com respeito, principalmente com respeito também à fé cristã, sem esse revisionismo marxista cultural e sem esse comunismo da pior espécie disfarçado de progressista. Eu também estou encaminhando este vídeo aqui para alguns deputados estaduais paulistas que eu conheço e eu tenho certeza que eles irão ecoar esta denúncia lá na Assembleia Legislativa. Portanto, eu peço às autoridades estaduais de São Paulo para que cuidem da nossa educação com respeito à fé cristã e não deixem que teorias alienígenas como essa venham mutilar a nossa cultura de tantas tradições. Peço a Deus forças para enfrentarmos esses inimigos da fé e às autoridades paulistas uma especial atenção nesse quesito. Muito obrigado a todos. Para concluir, presidente, o senhor mesmo que atuou firmemente, já ligando para o secretário, para que realmente fosse tirado essa situação, entramos com a moção de repúdio, onde nós pedimos o afastamento dessa funcionária, o afastamento dessa servidora, e também pedimos que tire da central de mídia esta aula, e queremos aqui que o governador e o senhor secretário se pronunciem oficialmente, porque é um absurdo, não mexa com o nosso povo. Quando o governo federal está trabalhando firmemente pela educação no nosso país, aqui nós temos 1.600.000 alunos só que têm acesso à rede da internet, e enquanto que 3.500.000, apenas 1.600.000. O que está sendo feito, senhor secretário, para que os nossos alunos tenham realmente acesso à internet e à aula virtual? Que Deus abençoe a todos, e queremos sim, estamos aqui todos empenhados para que seja retirado essa ação do governo, da Secretaria do Estado e também da Central de Mídia. Que Deus abençoe a todos e que possamos sim realmente obter resposta de um ato absurdo. Deixe os cristãos em paz. Para a conclusão, deputado. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Com a palavra a deputada Janaína Pascoal. Obrigada, senhor presidente. Eu confesso que eu desconhecia esse episódio e, muito embora eu sempre defenda o direito do professor se manifestar em sala de aula e até compreenderia se eventualmente a professora em questão tivesse dito que esta é a opinião dela, mas não foi o que aconteceu. A professora anunciou como sendo uma orientação da secretaria. Então, me parece adequado que, efetivamente, o secretário se manifeste para que nós compreendamos, né, se foi uma manifestação pessoal da professora, que eu entendo que tem o direito de se manifestar e defender um posicionamento, concordemos ou não com esse posicionamento, mas não de falar pela secretaria, como sendo uma orientação da secretaria, e realmente o colega abordou da maneira adequada.
não só é uma questão de ordem religiosa, é também uma questão de ordem histórica. Eu desenvolvi na USP a disciplina Direito e Religião, e muitos debates houve nessa disciplina, inclusive com relação à presença do crucifixo nos prédios públicos. Eu tenho uma orientação favorável à presença, mas eu sempre respeitei os colegas que defendiam uma linha diferente. Eu confesso a Vossa Excelência, deputado Nascimento, que nunca essa discussão do antes de Cristo, depois de Cristo veio à tona. Eu até desconheço que haja ações judiciais. Então, eu não sei de onde a professora tirou essa informação, e me parece algo que deve ser esclarecido, sim, pelo secretário e pelo governador, para que nós saibamos até que ponto isso é uma orientação da pasta. Porque, se for uma orientação da pasta, nós vamos ter que debater. Porque, assim, como é que se explica os nossos alunos terem uma orientação dessa? Me parece inadequado, me parece inoportuno, fere sim uma questão religiosa, mas mais ainda é um tema de ordem histórica. Independentemente da religião, Jesus é inegavelmente uma importante personagem da história mundial. E eu lembro sempre de um filme americano em que uma professora foi perseguida, inclusive judicialmente, porque ousou, ao responder uma indagação feita em sala de aula, então ela não estava pregando, ela ousou responder e citar a Bíblia. E citou a Bíblia como um livro com passagens históricas. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado até onde isso vai nos levar, entendeu? O vídeo foi preocupante, não porque a professora trouxe o tema à colação. Ela poderia dizer, olha, eu tenho um posicionamento de que como Jesus Cristo, ou Jesus, se ela tem ele, vamos dizer assim, é uma personagem histórica para 1/3 da população mundial, eu entendo que teria que mudar essa nomenclatura. Ela tem esse direito. Agora, não anunciar que isso é uma orientação da pasta. Então, nós queremos saber se é ou não é. Eu acredito que a professora falou pela pasta indevidamente, mas vamos aguardar esse esclarecimento, que é um direito de todos nós, cidadãos. Nós temos que saber o que é que as crianças estão aprendendo em sala de aula. Eu acho que isso é um dever, tá? Até agradeço o senhor ter trazido essa informação. E eu queria só contar, ainda com relação à portaria do Ministério da Saúde, que eu orientei um dentista na faculdade de Direito, que é muito comum profissionais de saúde fazerem Direito, e ele fez uma pesquisa, como ele era especialista em cirurgia bucomaxilar, e ele fez uma pesquisa com as pacientes, que em regra chegavam com o maxilar quebrado, e ele, como médico, também conhecedor de perícias, ele dizia, professora, é evidente que essa mulher levou um soco, entendeu? Só que ela nunca disse que levou um soco, ela disse que bateu com a cara na porta do armário, bateu com a cara na parede, caiu da escada. E ele fez uma pesquisa com essas pacientes, o hospital fez, para saber se elas gostariam que o hospital tomasse as providências jurídicas para elas, entendeu? Que elas não precisassem denunciar. Ele desenvolveu o questionário, essas mulheres foram submetidas ao questionário, jamais se perguntaria assim, você, se fosse vítima, gostaria que? Era assim, se uma amiga sua fosse vítima, você gostaria que o Estado tomasse providências por ela? E eu fiquei surpresa, porque a esmagadora maioria dessas mulheres, possivelmente vítimas, pediram para os hospitais, entenderam, defenderam que os hospitais deveriam tomar providências em favor dessas vítimas. O que essa portaria do Ministério da Saúde está fazendo é isso, autorizando, determinando que os médicos não fiquem omissos diante de estupros. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada Janaína Pascoal. Com a palavra, o deputado Carlos César. Quando o deputado Carlos César se dirige à tribuna, apenas porque o deputado Nascimento falou aqui da nossa indignação também, a Secretaria da Educação deu uma nota, e no final aqui ela diz exatamente o seguinte, juntamente com o questionamento que circula em redes sociais, a explicação de uma docente a respeito da utilização destas terminologias, nesse sentido, cumpre esclarecer que a aula em questão procura explicar essa distinção e não representa
uma diretriz da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, que continua utilizando a terminologia AC e DC como padrão, e esta posição será reforçada com a equipe da Secretaria. Isso aqui é do secretário da Educação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado. Para uma comunicação. Tem Vossa Excelência. Tem anuência. Presidente, eu quero dizer que isso não exclui o mal que ela já causou, porque foi na central de mídia da Secretaria de Educação. E como disse muito bem a deputada Janaína Pascoal aqui, não falou por si, ela falou pela Secretaria. Queremos agradecer a atuação importante da Frente Parlamentar Evangélica dessa casa, que nós temos que coibir, e peço insistentemente que ela seja afastada das funções do qual está e que seja realmente isso público e também que venha a ser colocado, dada essa resposta aqui nessa Casa de Leis. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Carlos César. Queria só aqui pedir desculpa ao deputado Gil Diniz, que ele estava aqui na sequência, seria ele. Eu pulei, chamei Vossa Excelência, mas já compreendido. Remanejamos aqui. Por favor. Que isso. A palavra ao deputado Carlos César. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público que nos acompanha através da Rede Alesp e aqueles que se encontram nas galerias da casa, eu também quero me pronunciar sobre esse lamentável, um absurdo, ao ver pela manhã um vídeo dessa professora que na aula de mídia ou, sei lá, aula virtual, ela declara em nome da Secretaria de Estado, ela diz, textualmente, que a Secretaria adotou agora uma nova regra, e agora não se usa mais o AC, antes de Cristo, e nem o DC, depois de Cristo. E ela, segundo ela, a Secretaria teria inovado, e agora se usaria o AEC, ou depois da Era Comum. Então, eu vi aquilo com extrema indignação, extremamente indignado. Logo pela manhã, nós falamos na Frente Parlamentar Evangélica, todos os deputados se manifestaram, indignados com essa postura, com esse tratamento, com esse viés marxista, com esse viés ideológico que quer tirar Deus da escola, que quer tirar a Bíblia, a Palavra de Deus, enfim, que não condiz com o estado que nós vivemos, que nós não esperamos para os nossos filhos. São coisas sutis, deputados, que estão entrando. Primeiro tira o Dia dos Pais, o Dia das Mães, não se pode comemorar mais, nem Dia dos Pais, nem Dia das Mães. Depois, um livro didático da 8ª série que vem com coisas erradas, e aí o governador acertadamente recolhe esses livros. Nós vemos agora este fato lamentável, que nós queremos aqui exaltar a manifestação rápida do líder do governo, que já nos ligou pela manhã e disse que sairia esse comunicado do secretário Roscielli, que saiu. Eu vi no Twitter o próprio governador, que acertadamente fala que isso não deve ser uma prática da secretaria, mas o fato que isso aconteceu, e que, segundo ela informa, é prática da secretaria. Ou seja, o crime já foi feito, a fala já foi feita, o que prejudica as nossas crianças, o que traz a sensação para a população, de que aqui no estado de São Paulo nós estamos vivendo um período em que aquilo que é história, aquilo que é conhecimento não se vale mais. Nós precisamos lembrar sempre que a igreja, que a palavra de Deus, ela afirmou os maiores países, as maiores nações do mundo estão fundamentadas na palavra, fundamentadas na Bíblia. Países como a Inglaterra, a Austrália, Canadá, Alemanha, Estados Unidos, Escócia, são países que têm o DNA da Bíblia Sagrada, se tornaram grandes a partir dos princípios escritos na palavra de Deus. O DNA da civilização ocidental, deputada Janaína Pascoal, está baseado na palavra, a Bíblia. Ela é a bússola moral e intelectual do Ocidente. Sabe, a igreja que inventou a educação universal, o ensino superior. O primeiro curso de ensino superior é teologia, é a mãe de todos os cursos superiores. As primeiras universidades foram criadas por cristãos. O protestantismo clássico, ele era o sinônimo de ensino universal.
A universidade existe porque a igreja se comprometeu a conhecer e crer na verdade. Foram os cristãos que começaram os primeiros laboratórios de ciência, plantaram jardins botânicos, desenterraram sítios arqueológicos e fósseis para resolver questões científicas estudando a natureza. Era Lutero quem dizia que em cada capela, em cada igreja, uma escola. A base educacional da Alemanha foi a tradução de Martinho Lutero da Palavra de Deus. A base educacional dos Estados Unidos ainda, nas 13 colônias, foi a versão King James. Eles aprenderam a ler e escrever na Bíblia. Sabe, assim também em Genebra, a versão dos reformadores, as grandes universidades como de Bolonha, as grandes universidades dos Estados Unidos, Harvard, foi construída por cristãos, foi feita por cristãos para se crer na verdade. O lema é Veritas, a verdade da palavra. Sabe, estão querendo nos convencer de que a Bíblia, de que o cristianismo é uma convenção de pessoas, de que esses fatos não existiram. É isso que estão querendo nos convencer, de algo milenar que dividiu a história. E ainda, na explicação que é dada nessa aula, no momento que ela fala, ela diz assim, olha, vamos escrever AEC, ou antes da Era Comum, que é a mesma coisa, todo mundo vai saber que é antes de Cristo. Então, por que não fala que é antes de Cristo? Porque tem que se inventar a roda nesse momento. Sabe, a Bíblia, a revolução que nós tivemos foi os livros impressos, que trouxeram educação. E o primeiro livro impresso por Gutenberg foi a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje, estão querendo inverter todos os valores, tirar Deus da escola, tirar Deus das pessoas, sabe? E agora, essa forma sutil e que nós, como já foi dito aqui por outros deputados que nos antecederam, nós não vamos deixar de nos indignar e manifestar sobre isso. Eu espero que, como ela, apenas para concluir, senhor presidente, ela declara que há materiais escritos pela secretaria que já não se consta mais o AC, mas consta A e C, e esse C minúsculo, ou seja, antes da era cristã ou depois da era cristã. Se existem esses materiais têm que ser incinerados. E quem vai pagar o custo disso? São questionamentos que nós devemos fazer, e eu espero que haja uma explicação séria e correta para que este mal não se repita. Apenas isso, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, deputado Gil Diniz. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os deputados presentes aqui no pequeno expediente. Também faço coro às palavras dos deputados. Não quero, deputado Douglas Garcia, ser o pai da criança, mas recebi esse vídeo há alguns dias e fui confirmar, deputado Carlos César. Postei nas minhas redes sociais há 4 dias e começou a ser replicado. Chegou até Brasília também. O nome da professora Luíse Coutinho, e nós respeitamos os professores, mas nós queremos respeito também. Eu sou cristão católico, professo a minha fé e não acredito que seja de bom tom esses professores, principalmente os marxistas, terem esse intuito de reescrever a história, deputado Dilmaci. Não podem. Vou pedir para repassar esse vídeo aqui, porque a fala dela é um pouquinho mais extensa. Por favor, passa aqui no telão. O que é EC? Mudou o conceito? Não erraram na hora de digitar? Não mudaram, tá? Nem tá errado. A gente vai explicar mais uma vez. É sempre bom quando aparece, porque essa é uma descrição aí da divisão do tempo, da linha do tempo de antes de Cristo e depois de Cristo, que a gente fez uma mudança na denominação aí. Ela é utilizada em algumas, enfim, alguns escritos, algumas literaturas aí, mas a Secretaria da Educação, nos seus materiais, ela decidiu que vai se utilizar essa sigla AEC, que significa antes da Era Comum,
Tá? A era comum é o que a gente conhece como depois de Cristo, né? Antes de Cristo e depois de Cristo. É a mesma divisão, porque a gente sabe que o nosso calendário é o calendário cristão, né? Lá o calendário gregoriano aí, que determina que o ano 1 é o ano do nascimento de Cristo para frente, tá? Mas como Cristo, ele é uma referência religiosa, e a gente sabe que nem todas as religiões têm Cristo como uma referência, e também tem tantas pessoas que não têm religião, então a gente prefere usar esse termo que ele é um pouco mais neutro, mas que significa a mesma coisa. Então, quando você vir AEC, é antes da era comum, tá? A contagem do tempo é a mesma coisa, então se você vir lá 9 AEC, você está vendo 9 antes de Cristo, tá? E o EC, simplesmente, que é a era comum, que já é do ano 1 da era cristã para frente, tá? Então, colocando a... Olhem só, ela afirma, é uma determinação da secretaria, é uma professora dando aula em pleno exercício, afirmando que é uma orientação da secretaria. Eu sei que o secretário já veio a público, soltou nota, disse que não é verdade, o governador também, mas é incrível, eles só se manifestam quando nós chegamos na tribuna, nas nossas redes sociais e denunciamos isso. Foi assim com o PDO, Nery, quando vocês fizeram diversas denúncias e o governador vai lá e recua. Foi assim quando aquelas apostilas cheias de ideologia de gênero foram, primeiro, impressas, gastamos milhões com aquele material, e quando nós denunciamos aqui, voltaram atrás. Ela deixou muito claro aqui está a posição do governador, que eu não acredito. O governador mente compulsoriamente, eu não acredito. Mas a professora, ela segue falando, olha, Cristo é uma figura religiosa, tem pessoas que não são cristãs. Como assim? Ela que está misturando aqui a questão da religião. Nós estamos sofrendo, nós como os cristãos, nossos filhos, deputado Nascimento. Imagina o meu filho de 9 anos na escola, com uma professora dessa, fazendo esse proselitismo aqui. Ele chega em casa, eu nem sei, ela que tem um horário qualificado com essas crianças, um horário que eu não tenho muitas vezes, para justamente explicar isso para eles, ela vai e fica fazendo esse proselitismo. Aí agora é o deixa que eu deixo. Não, a secretaria não mandou. Não, isso não é uma política de Estado. É uma política de Estado, sim. E os cristãos vêm sendo perseguidos ano após ano. Foi colocado aqui pelo deputado Carlos César. Já tiraram o dia do pai, dia da mãe. Logo, logo vão proibir celebração de Páscoa, celebração de Natal. Qualquer coisa que tenha um fundo de religião, de valores cristãos, vão querer tirar. Agora é engraçado, nos presídios incentivam os criminosos a se converterem e a usarem as Bíblias, e é ótimo isso. Agora, na escola está proibido falar de Bíblia. Daqui a pouco estão descendo o crucifixo. Se você falar aqui que a cidade de São Paulo se refere a um apóstolo de Cristo, vai ser proibido e vão querer mudar até o nome do nosso estado e nossa cidade de São Paulo. Isso é simplesmente um absurdo. Faço coro aqui aos deputados que vieram antes de mim, e essa professora tem que ser, no mínimo, melhor orientada. Se bem que eu não acho que é uma posição da professora, é uma política da Secretaria de Educação e desses professores marxistas que querem reescrever a história. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, deputado Carlos Gianazzi. Tem Vossa Excelência, pelo tempo ainda, resta um tempinho no pequeno expediente. Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, de volta a esta tribuna de hoje, gostaria de continuar aqui denunciando, senhor presidente, que o governador Dória oficializou o genocídio da educação através de uma resolução publicada hoje pelo secretário de Educação, secretário Rocieli Ventralbe. Na verdade, ele está oficializando aqui um grande laboratório com as cobaias da educação. Ele transforma com essa resolução professores, profissionais da educação, alunos e familiares dos alunos em cobaias da educação. Ele encaminha todas essas pessoas para um matadouro, senhor presidente, de uma forma assassina
e irresponsável, autorizando a abertura das escolas agora, já no dia 8 de setembro, já antecipando a volta, mesmo que parcial. Agora é um absurdo, porque a resolução diz que as escolas poderão, né, ser abertas para reforço, para recuperação, para acolhimento emocional dos alunos, para orientação de estudos e tutoria pedagógica, plantão de dúvidas, avaliação diagnóstica e formativa. E, pasmem, vossas excelências, atividades esportistas e culturais. Eu fico imaginando, né, as escolas que não possuem quadras, que são centenas delas na rede estadual, por exemplo. Fico imaginando as escolas de lata, que são dezenas, né, pelo menos mais de 100 escolas de lata no estado de São Paulo. Depois continua, utilização de laboratórios de tecnologia. Eu não sei de que rede de ensino o secretário Rocieli Weintraub está falando nessa resolução. Eu gostaria que ele mostrasse, apresentasse sobretudo para as escolas, esses laboratórios de tecnologia. Secretário, isso é uma vergonha, é uma apelação, né, para satisfazer os interesses dos donos das escolas particulares. É disso que se trata essa resolução. O secretário sabe que não é possível a volta às aulas nesse momento. São Paulo já tem 30 mil pessoas mortas. Aqui é o epicentro do coronavírus da América Latina, o estado de São Paulo. A cidade de São Paulo, só a nossa cidade, tem 12 mil pessoas mortas. É a segunda cidade do mundo, do planeta. Só perde para Nova York e depois São Paulo. A cidade de São Paulo com 12 mil pessoas mortas. Seu presidente, e o governador autoriza, estimula a volta às aulas em todas as redes de ensino. Olha o que aconteceu agora, ainda nesta semana, em Manaus. As escolas foram reabertas e em 15 dias nós tivemos 342 professores contaminados com o coronavírus. Então, imagine, Vossa Excelência, o impacto disso, né? Como que essa contaminação se espalha rapidamente no ambiente escolar. Mas nós estamos tomando providências. Hoje, já pela manhã, eu já ingressei com uma representação no Ministério Público Estadual, apresentei um PDL, um projeto de decreto legislativo para revogar a resolução número 61. Então é muito importante que a Assembleia Legislativa seja protagonista e coloque um fim nessa intenção genocida e assassina do governador Dória e do seu secretário Rocieli Weintraub, em atender os interesses econômicos. Primeiro, atender os interesses econômicos da Fiesp, da Associação Comercial. Agora, atende os interesses econômicos dos donos das escolas particulares, dos mercadores da educação, que não têm compromisso com a vida, mas têm compromisso exatamente com o pagamento das mensalidades. É por isso que eles estão tão preocupados, né, e estimulando e fazendo campanha e pressão, acionando inclusive a justiça para reabrirem as suas escolas. Então, essa resolução número 61, ela oficializa o genocídio da educação no estado de São Paulo. Ela transforma professores, servidores da educação, alunos e pais de alunos em cobaias da educação, que serão encaminhadas para o matadouro, para a morte. Então, por isso que eu peço a ajuda de todos os deputados, de todos os líderes e partidos políticos da Assembleia Legislativa para que o nosso PDL, o nosso projeto de decreto legislativo seja aprovado em caráter de extrema urgência para revogar essa famigerada resolução 61. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado Carlos Gianazzi. Passamos neste momento ao grande expediente. Convidando a fazer uso da palavra o deputado Castelo Branco, o deputado Sebastião Santos, o deputado Itamar Borges, deputado Reinaldo Augusto, deputado Jorge do Carmo, deputado delegado Olim,
deputado Jorge Wilson, deputado Rodrigo Moraes, deputado Adalberto Freitas, não falar o da palavra, deputado Rodrigo Gambale, deputado Márcio Nakashima, deputada Carla Morando, deputado Douglas Garcia. Muito obrigado, senhor presidente. Enquanto eu vou pedir para o pessoal ali se preparar para reproduzir o conteúdo que eu trouxe, eu vou demonstrar, venho aqui, essa tribuna hoje, apoiar 100% os discursos dos deputados que me antecederam com relação ao absurdo que foi feito nesta aula, meu repúdio a esta professora, e eu quero mais, eu quero que o próprio secretário de Educação venha se manifestar publicamente a respeito disso. Eles costumam dizer por parte da Secretaria de Educação, por parte de muitos professores marxistas também, e eu digo aqui a Secretaria de Educação, porque nós tivemos já nos governos anteriores, infelizmente, apologia à ideologia de gênero, né, no conteúdo do material escolar às crianças, e eu digo isso porque os mesmos que apoiam esse tipo de coisa, apoiam a retirada da referência de Cristo no material didático, o que é um verdadeiro absurdo. Vou pedir por gentileza que seja reproduzida a primeira imagem. Olha aí, olha, dê uma olhada. PIB tem tombo recorde de 9,7% no segundo trimestre e Brasil entra de novo em recessão. IBGE revisou o resultado no primeiro trimestre para uma queda de 2,5% ante leitura anterior de recuo de 1,5%. Com pandemia, a economia brasileira regrediu ao patamar do final de 2009. Relendo mais uma vez aqui a última frase. Com pandemia, a economia brasileira regrediu ao patamar final de 2009. Apesar dessa matéria ter sido veiculada pelo G1, que é uma porcaria, a Globo, todo mundo sabe que a maior parte do que eles publicam é fake news, isso daí que eles trouxeram, eu venho aqui a esta tribuna, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, dizer a quem é responsável pela economia ter chegado neste ponto. O ministro Paulo Guedes, ele disse que nós chegamos a este ponto com certeza, porque é som daquilo que trouxe ao nosso Brasil e ao mundo relacionado à Covid-19, o coronavírus. Porém, eu quero dizer ao nobre ministro Paulo Guedes, ao governo federal, que não apenas o coronavírus que fez esse estrago na economia brasileira, que fez esse estrago no estado de São Paulo, principalmente, porque aqui é a locomotiva do país, mas nós tivemos responsáveis direto. Senhor presidente, eu vou solicitar que arrume meu tempo aqui, eu estou me direcionando por ele, está 2 minutos ainda, eu fico confuso. O tempo do pequeno expediente, nós já estamos no grande expediente. Fica tranquilo que o seu tempo será mantido. Obrigado. Nós temos responsáveis pelo estado de economia péssima que nós vivemos no nosso Brasil. E o primeiro nome é João Dória, João Agripino Dória. E eu vou pedir, por gentileza, que reproduza o vídeo. Quem estiver assistindo esse vídeo, futuramente que compartilhe, que leve ao máximo. Porque eu vou denunciar o estado de coisas que chegou à calamidade econômica do nosso país, graças ao governador do estado de São Paulo. Pode reproduzir. Fique em casa. Devem ficar em casa. Ficar em casa, não sair de casa. Fiquem em casa. Fique em casa. E em São Paulo, o governo do estado renovou por mais 15 dias a quarentena obrigatória em todo o estado. A nossa recomendação é para que você não saia de casa. E João Dória diz que quem desrespeitar poderá ser preso. Permaneça em casa. Vamos salvar a economia. A orientação é lacrar e, na reincidência, lacrar e caçar o alvará de funcionamento. Vamos salvar a economia. Então a gente passa direto da multa para a interdição. Já foram 46 estabelecimentos interditados. Vamos salvar a economia. Fique em casa. Nós decretamos quarentena aos 645 municípios do estado de São Paulo. Entendam por determinação, obrigação do fechamento de todo o comércio e serviços não essenciais em todo o estado de São Paulo. Vamos salvar a economia. Estamos
e continuaremos em quarentena em São Paulo. De forma desinformada ou deliberada ou desavisada, insistam em abrir estabelecimentos que não fazem parte daqueles que estão autorizados a funcionar no estado de São Paulo. Vamos salvar a economia. Serviços de alimentação preparada, a partir da próxima terça-feira, deverão ser suspensos. Isto implica também que bares, cafés e restaurantes em todo o estado de São Paulo devem fechar as suas portas. Fique em casa. Vamos salvar a economia. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Durante 6 meses nós ouvimos esse mesmo discurso. Fique em casa. E agora o Brasil chegou à recessão. E aqueles que sempre apoiaram esse discurso de fique em casa, fique preso, não, vamos trabalhar aqui num isolamento social completo, horizontal, sem dar oportunidade para o povo brasileiro conseguir trazer o sustento à sua própria casa. Porque nós queremos que as pessoas fiquem presas dentro de sua casa. Já disse aqui antes e repito, se essa história de ficar em casa e ficar preso dentro de casa desse certo, o próprio governador do estado de São Paulo não teria pegado coronavírus. Um absurdo, senhores, foi a gota d'água quando o prefeito Bruno Covas saiu mandando fechar estabelecimentos, lacrando estabelecimentos. Representei no Ministério Público, o Ministério Público mandou arquivar, apelei, entrei com recurso, recorri dessa decisão do Ministério Público, não admiti, representei o governo do estado de São Paulo diversas vezes nessa Assembleia Legislativa junto com muitos outros deputados, contra essa tirania que foi estabelecida no estado de São Paulo e arrancou empregos. O governador João Dória achou que com R$600 seria o suficiente para o cidadão conseguir pagar o aluguel, pagar a conta de água, pagar a conta de luz, trazer sustento aos seus filhos. Não é! E o que foi que ele disse para a população que estava passando fome? Fique em casa. Senhores, se o nosso país hoje está nesse estado de calamidade econômica, recessão, e o PIB está nessa situação, o nome do culpado é João Dória. O governador do estado de São Paulo é culpado por isso. O governador do estado de São Paulo é um irresponsável, disse, vamos salvar a economia. Não salvou a economia, não salvou milhares de vidas paulistas que morreram, porque o senhor se negou a, desde o início dessa pandemia, fazer com que a Secretaria de Saúde tratasse de forma precoce a doença, tratasse de forma precoce o coronavírus, se negou, ficou em silêncio diante disso. Como o governador é um irresponsável, não devia de forma alguma sentar no Palácio dos Bandeirantes, na cadeira que ocupa o governador do Palácio dos Bandeirantes. E essa Assembleia Legislativa tem uma responsabilidade, tem a responsabilidade de tirar este irresponsável no poder. Quantos pedidos de impeachment foram protocolados nesta casa? Nós não aceitamos mais que esse governador, responsável por essa política genocida, que assassinou milhares de paulistas, que deixou milhares de pessoas morrerem nas mãos do coronavírus, desempregou outras milhões de pessoas no estado de São Paulo, jogou o estado de São Paulo na recessão junto com o resto do Brasil. Não aceitamos mais que ele governe esse estado da forma irresponsável que ele vem governando. Senhores deputados da Assembleia de São Paulo, os senhores têm uma responsabilidade para com a população paulista, e essa responsabilidade é tirar João Dória do poder, sim. Esse homem não pode mais governar, não. Vejam o que ele fez com o estado de São Paulo, vejam o que através da sua política genocida e ditatorial, de prender a população dentro de casa, sem nenhuma comprovação científica de que isso daria certo, fez com o nosso estado, fez com o nosso Brasil. Essa Assembleia precisa se debruçar sobre o processo de impeachment do governador João Dória. O Witzel já rodou, agora está na vez do Joãozinho Tranca-Rua também. A sua representação está lá na Procuradoria-Geral da República, e eu espero o dia em que a Polícia Federal, que o Uber da Polícia Federal vai fazer uma visita lá no Palácio dos Bandeirantes, porque o senhor está precisando, eu tenho a mais absoluta certeza, a julgar pelo secretário de Transportes do senhor João Dória, que não vai demorar muito tempo para a Polícia Federal bater na porta do Palácio dos Bandeirantes. Nós exigimos
transparência, nós exigimos eficiência, nós exigimos moralidade. Isso não existe no governo do PSDB. E é por isso que o João Dória precisa cair. E essa Assembleia tem essa responsabilidade para com a população paulista, de retirar este Joãozinho tranca-rua do poder, porque ele não merece ser o nosso governador. E é responsável sim pela morte de milhares de pessoas, mais a recessão econômica que o nosso Brasil teve. O nome, o culpado e o responsável se chama João Dória Júnior. Fora Dória. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. Com a palavra, a deputada Janaína Pascoal. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nova deputada Letícia Aguiar. Uma breve comunicação. Tem Vossa Excelência a palavra para uma comunicação. Muito obrigada, senhor presidente. Quero deixar registrado aqui hoje, que hoje, dia 1º de setembro, é o dia do profissional de educação física, né? Então, quero deixar registrado aqui meus parabéns a todos esses profissionais que fazem um importante trabalho para a sociedade, promovendo saúde, né? Promovendo qualidade de vida para a população, para as pessoas em tratamento, inclusive de doenças mais graves, como câncer. Então, fica aqui o meu registro a esses profissionais tão importantes para nós. E quero também salientar, reforçar que eu apresentei um projeto aqui nessa casa, que é o projeto 259/2020, que classifica a prática de exercício físico como atividade essencial ao cidadão, justamente por entender a importância da prática de atividade física como essencial para a promoção de saúde, bem-estar e qualidade de vida, também reconhecendo a importância desses profissionais para a nossa sociedade. E dando uns parabéns aqui especiais, né? Alguns educadores físicos de maior notoriedade, de destaque também para mim, o nosso presidente Jair Bolsonaro, né, presidente da República, que é formado em educação física. Quero fazer um destaque também ao Januário Pinheiro Neri, que é educador físico aqui no estado de São Paulo, um grande apoiador e amigo. Quero também destacar a Beth Montenzano, também uma atleta de educação física de São José dos Campos, e o amigo Elvis, da Fênix Academia de Taubaté, que também é educador físico, que passaram por enormes dificuldades durante esse período, mas que não desistiram de exercer muito bem a sua profissão. Então, meus parabéns e meu reconhecimento a esses profissionais educadores físicos pelo dia de hoje, 1º de setembro. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, deputada. Obrigado, deputada Letícia Aguiar. Passo a palavra à deputada Janaína Pascoal, no tempo regimental de 10 minutos. Obrigada, senhor presidente. Então, faço aqui coro com a deputada Letícia, parabenizando os profissionais de educação física. Tem até alguns muito dedicados na família. É muito importante mesmo essa atividade para a saúde física e para a saúde mental. Eu queria ainda seguir no tema, né, que foi levantado pelo tenente Nascimento, e, na verdade, é até um tema que me move muito, porque eu respeito bastante, né, que as famílias decidam que religião seguir ou quais religiões seguir, né? Muitas vezes as famílias têm mais de uma religião. Eu também respeito muito quando uma família decide adotar uma posição de neutralidade e permitir que o filho ou a filha, quando maiorzinho, escolha, né, o caminho a seguir. E também, muito embora não seja esse meu pensamento, respeito quando um pai, uma mãe, ou o pai e a mãe são ateus, né, e decidem ensinar a seus filhos o ateísmo. Né? Eu respeito, como eu respeito qualquer uma das religiões. Mas quando uma pessoa, né, se dedica profissionalmente a, vamos dizer assim, tirar de uma criança, né, a ideia da existência de Deus, eu posso até estar sendo injusta, mas eu não consigo deixar de ver como um ato de maldade. Né? Se é uma eleição, uma escolha da família, eu respeito. Mas, assim, alguém que profissionalmente, né, escolhe usar o seu trabalho, usar a sua posição para retirar de uma criança, né, a ideia da própria existência de Deus, eu não consigo deixar de ver como um ato de maldade. Nessa disciplina que eu desenvolvi na USP, Direito Penal e Religião,
nós tratamos muito de filósofos que são ateus, nós analisamos as várias teorias, tem até discussões para saber se alguns filósofos que são apontados como ateus são realmente ateus, porque, por exemplo, David Hume, quando ensinado nas escolas de filosofia, ele é retratado como um filósofo ateu. Mas a leitura da obra de David Hume, pelo menos na minha visão, não revela um filósofo ateu. Muitos nomes, né, do iluminismo que são retratados como defensores do ateísmo, quando nós nos debruçamos sobre suas obras, constatamos que não são ateus, né? Podem ter sido filósofos que questionaram excessos, né, de uma determinada religião, de uma determinada confissão, mas que não são filósofos que negam Deus. Mas existem aqueles que efetivamente negam Deus e o fazem sem nenhuma... não deixam margem a dúvidas. Tem um filósofo, Richard Dawkins, que é um ateu convicto. Ele tem uma série de livros, né, pregando o ateísmo. Eu faço questão de utilizar o verbo pregar, porque o ateísmo não deixa de ser uma religião, né? É uma pregação do ateísmo. Enquanto ele escreveu livros para adultos, eu o respeitei. Porque o adulto ele já tem a sua formação, ele tem a sua capacidade de análise, de crítica, ele tem sua história familiar. Agora, esse cidadão decidiu escrever livros de ateísmo para crianças. Aí eu não respeito, aí é maldade. Porque além de invadir a esfera familiar, retira da criança, né, um pilar que... eu sei que é difícil o que eu vou falar aqui, posso desagradar gregos e troianos, mas que não deixa de ser uma forma de conforto diante das dificuldades da vida. Entendeu? Acreditar em Deus é uma forma de conforto. Eu sei que tem gente que pode se ofender dizendo isso, pode parecer que eu estou falando contra, mas não, é uma constatação. Né? Quando você perde uma pessoa querida, quando você vivencia uma doença, quando você tem uma situação de uma carência extrema, você ter aquele apego a Deus, isso te dá força. Né? Acreditar numa vida que transcende a vida material te estimula a praticar o bem, te estimula a fazer boas ações. Então, quando um cidadão usa a sua inteligência para escrever um livro ensinando ateísmo para crianças, eu não consigo deixar de ver um ato de maldade. Então, assim, os professores têm todo o direito de terem sua opinião, de serem ateus, de professarem qualquer religião, né, de serem agnósticos, que hoje é mais chique falar que é agnóstico do que ser ateu. Eu respeito. Respeito até que um professor em sala de aula responda para um aluno se questionado como é que ele pensa ou ela pensa. Mas não dá para respeitar, usar o poder da sala de aula para retirar, né, esse conforto que é acreditar, né, na existência de um Deus. Então, é mais do que você enfrentar a família, porque eu vejo muitas vezes os colegas falarem aqui em nome do poder familiar, né, da orientação religiosa. É mais, é tirar um conforto, é tirar um alicerce, é maldade. Então, eu acho que é importante, sim, quando os colegas querem entender por que essa orientação. Mais, vai além, né, de uma professora. Por que a professora está falando isso? Então, assim, os livros, por que estão? Qual é o objetivo? O que se quer? Para que encrencar uma criança com Deus? Essa que é a pergunta, na verdade, que norteia todo esse nosso debate aqui. O que se ganha arrumando implicância da criança com Deus? Né? Essa que é a grande indagação. Então, realmente é um tema que me incomoda, é um tema que me preocupa, já não é de hoje. Muito em função disso, desenvolvi a disciplina mostrando que existem preconceitos que são considerados politicamente corretos pelos vários formadores de opinião. Então, com isso, jamais eu estaria dizendo que o professor pode, por exemplo, pregar em sala de aula a favor desta ou daquela religião. Mas a pregação do ateísmo ela é aceita como politicamente correta.
A pregação do ateísmo ela é aceita como científica. É disso que nós estamos falando. Né? É disso. Então, esse é um debate da mais alta importância. Estão pregando ateísmo, tirando das crianças um conforto. Para que deixar essas crianças sem alicerces, sem pilares? O que se ganha com isso? Quem vai preencher esse espaço? É esse que é o centro da nossa discussão. Obrigada, senhor presidente. Convido agora nobre deputado Carlos Gianazzi, nobre deputado Major Meca, nobre deputado Caio França, deputado Alex da Madureira, deputado Sargento Neri, tem o tempo regimental também de 10 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde à Polícia Militar, a pessoa do Cabo Sérgio. Boa tarde aos demais deputados. Presidente, eu vou relembrar a morte de 3 policiais militares do 23º Batalhão de Força Tática, que foram mortos por confiar em uma funcional de um policial, né? E, de certa forma, ele apresentou a funcional. É claro que nós, policiais militares civis, temos aí uma afeição pelo trabalho e um pelo outro, até porque é da mesma secretaria, mas acabaram sendo mortos cruelmente. Com isso, houve algumas abordagens da Polícia Militar a policiais civis que acabou criando algum tumulto. E a Polícia Militar, é claro que ela tem um protocolo, tem um POP muito bem redigido, muito bem estruturado, onde os policiais treinam incansavelmente a abordagem. E eu vi uma matéria onde a presidente da Sindesp e o deputado Bruno Lima fizeram documentos criticando a Polícia Militar pela abordagem. E eu posso falar com propriedade, porque eu trabalhei 27 anos na rua, isso na periferia de São Paulo, nunca trabalhei em área centro, não. E eu sei a dificuldade para se fazer uma abordagem. Eu sei o risco que um policial tem para fazer uma abordagem. E eu estou falando da Polícia Militar só não. Estou falando da Polícia Militar e também da Polícia Civil. Aí vem 2 delegados, faz documento para a secretaria, para o comandante-geral, se queixando da abordagem. Nós não queremos conflito. E admira ainda soltar na imprensa uma coisa dessa. Ao meu ver, são atitudes políticas feitas por esse deputado Bruno Lima, que é meu amigo, delegado Bruno Lima. Mas, lamentavelmente, é um erro que ele fez. E a presidente da Sindesp, que vem fazer esse trabalho politicamente. Nós não queremos conflito entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Eu tenho vários amigos que são policiais civis. Sábado agora eu vou jantar na casa da doutora Karina, que eu tenho uma verdadeira afeição por ela, é delegada, com o marido dela, o Marcos, que é investigador, são amigos há mais de 20 anos. Nós precisamos encontrar uma maneira de equacionar isso daí, porque é muito arriscado para um policial militar abordar um polícia civil e, a partir do momento que aconteceu aquele incidente na Politécnica, na área do 23 Batalhão, aquela área eu trabalhei 17 anos na Força Tática 16, eu conheço bem aquela área. É claro que cria um temor, um sentimento de medo aos policiais militares quando vai fazer uma abordagem e há uma identificação de um policial civil e não saber se é ou não uma funcional realmente quente, se é válida.
até se apurar se é um policial civil ou não, precisa ter algumas cautelas nessa abordagem. Nós precisamos também que os policiais civis entendam a complexidade da situação e ajude a facilitar a abordagem e a apuração da veracidade da funcional. O que nós precisamos é os dois chefes de polícia sentarem e encontrar uma solução para esse problema causado por um assassinato de 3 policiais militares. Agora, inadmissível um parlamentar da Polícia Civil fazer política com isso, e a própria presidente do Sindesp. Não podemos fazer essa politicagem, nós temos que tentar encontrar um senso para que tanto a Polícia Civil aborde a Polícia Militar, o policial militar de folga, como vice-versa, e não tenhamos atrito. E que essa convivência perdure por anos, que é o que nós precisamos. Porque problema, toda instituição tem problema. Reclamações, toda instituição vai ter reclamação. Ou nós vamos dizer que a Polícia Militar é perfeita, a Polícia Civil é imperfeita, ou vice-versa. Não. Nós temos que equacionar esse problema. Então eu peço ao delegado-geral da Polícia Civil e também ao coronel Alencar, comandante-geral, que faça esse trabalho. A Secretaria soltou uma norma de abordagem aí, que, ao meu ver, a Polícia Militar sempre abordou e sempre fez esse trabalho de forma coerente e nunca foi agressiva com a Polícia Civil. É claro que, às vezes, nós temos o fator humano, seja do delegado que trata mal o policial quando vai no DP, ou seja um policial militar que aborda o policial civil, acaba tendo esses problemas. Então, fica aqui a minha indignação contra a presidente Sindesp. Mas eu quero falar também sobre o Colégio da Polícia Militar de Bauru e de Marília. E peço ao presidente da Caixa Beneficente que repense. Eles estão suspendendo as aulas por 2 anos no Colégio da Polícia Militar na cidade de Marília e na cidade de Bauru. Eu já pedi para a assessoria fazer contato, nós vamos estar acompanhando isso aí, mas peço que também repense sobre esse fato. E quero dizer que eu estive em Marília ontem, conversando com o vereador Marcos Rezende, o qual me atendeu muito bem, presidente da Câmara de Marília, e eu fui perguntar para que realmente iria pautar o pedido para se instalar a comissão de cassação da vereadora professora que teve o problema com o sargento Alain em uma autuação. Mas bem, eu quero parabenizar aqui o doutor Marcos Manteiga pelo trabalho que fez fazendo a representação à Câmara Municipal, mas também quero parabenizar a Câmara Municipal de Marília, que fez sim valer a justiça, com a sua independência do Legislativo Municipal, mas fez um belo trabalho, instalando a comissão para realmente processar e julgar aí a cassação da vereadora da cidade de Marília. Então, parabéns a essa Câmara que fez um belo trabalho. Quero agradecer a todos que me recepcionaram no interior esse final de semana, que eu fiz uma agenda intensa, uma agenda para saber sobre os problemas regionais das cidades, que é o que nós precisamos, nós deputados, procurar soluções para os problemas. Esse é o mais necessário. Obrigado, presidente. Seguindo a lista de oradores inscritos, queremos chamar aqui Luiz Fernando da Silva, Carlos César, deputado Gil Diniz. Deputado Gil Diniz fará uso da tribuna pelo tempo regulamentar de 10 minutos.
Depois do Gil, acabou? Obrigado, presidente. Volto aqui à tribuna. Aí as urgências também. E gostaria de continuar no mesmo tema, presidente. Nobre deputada Letícia Aguiar. Esse material que nós recebemos da professora, né, respondendo ali numa aula, eu recebi um e-mail no dia 28 de agosto, de um morador de Jacareí, Vale do Paraíba. Vossa Excelência conhece muito bem. E ele já falava da sua indignação. Assistiu a aula, viu ali o conteúdo daquela aula e achou um absurdo. E ele continua narrando no e-mail que ele é professor de história também. Recém-formado, recém-professor. Só que a busca dele na sala de aula, e ele foi fazer história porque a busca dele é pela verdade. Ele não está buscando reescrever absolutamente nada. E quando a deputada Janaína Pascoal vem aqui à tribuna, ela fala que tem professor, né, e tem militante que gosta de falar que é agnóstico porque é mais bonito falar que é agnóstico do que falar que é ateu. É claro que vão pegar esse vídeo, vão falar não, que tem diferença e tudo mais. Mas essa é a realidade. Eu queria colocar aqui no telão a descrição. Pode passar outra, por favor, primeiro? Tem outra imagem? Só tem uma? Tudo bem. Já passo, já falo dela. A descrição da professora é que ela é historiadora, de esquerda e agnóstica. Então, vejam só. Uma coisa vai casando com a outra. Uma coisa vai fechando com a outra. Essa publicação aqui está no Instagram da professora. É claro que é uma sátira, uma paródia, mas ela coloca aqui, né, a imagem de Jesus lá no templo, expulsando, né, entre aspas, aí, os vendilhões do templo, e coloca: em tempos de pandemia, quem ou o que seriam os vendilhões chatonildos do templo, que estão causando na coletividade? Eu acho que quem desrespeita o isolamento e sai de casa sem necessidade merece um chicotinho de consciência, né? Não pode bater no amiguinho. E você, o que acha? Já pensou se nós pegássemos aí uma imagem que essa professora idolatra, adora, e fizéssemos uma chacota? Mas eu não quero me ater exclusivamente à fala da professora. Eu quero alertar aqui os nossos pares a que continuemos a cobrar a Secretaria Estadual de Educação. A aula a que essa professora dava naquela data, salvo engano, foi no final de julho. Já tiraram das mídias sociais a Secretaria de Educação. Olha como que eles são céleres. Depois que nós chegamos aqui na tribuna e fazemos a denúncia. Mas por que eu digo que nós precisamos cobrar o senhor governador e a Secretaria de Educação? Porque a professora, ela estava respondendo a perguntas ali na aula virtual e por um acaso surgiu aquela pergunta. Eu quero crer que foi um aluno que estava assistindo, deputado Nascimento, que perguntou. Eu quero crer que já não tinha sido combinado anteriormente que teria aquela provocação e que ela faria aquela colocação de maneira proposital. Eu digo isso por quê? Porque provavelmente no material do professor, no material dos alunos, deputada Letícia, há essas referências, que não é mais antes de Cristo, depois de Cristo, é antes da Era Comum e depois da Era Comum. Quem está pagando por esse material? O povo de São Paulo, o pagador de imposto. Repito, já viemos nessa tribuna outras vezes denunciar materiais didáticos produzidos pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Não é a primeira vez, é reincidência. Então, eu convido os pais de alunos matriculados na rede estadual de ensino que nos mande aí, não, fiscal, dá uma olhada no material escolar dos vossos filhos. Procurem aí e nos mande.
Porque essa demanda nós recebemos via e-mail, e aqui eu tenho que agradecer o meu assessor parlamentar, advogado Bruno de Jesus, que recebeu essa demanda, prontamente respondeu o munícipe, esse cidadão paulista, e que nos trouxe aqui, e hoje nós debatemos esse assunto, que não é como eu digo, né? Não estou fazendo proselitismo da minha religião, deputado Campos Machado. Eu sou cristão, professo a minha fé e tenho orgulho dela. Eu sou católico. Mas não é isso. Falava aqui, deputada Letícia, para a deputada Janaína, final de semana, jogo há 2 semanas atrás, jogo da Champions League. Liguei para o meu filho, Natan, falei, Natan, vamos assistir a final da Champions junto com o pai? Ele não vai dar, pai. Porque depois do jogo, é hora do culto. A mãe dele é evangélica e ela leva os meninos no culto. Então ele achou mais importante não assistir o jogo da Champions League comigo, porque ao final ele iria professar ali também a sua fé, onde ele vai todos os domingos. Aí me chega na segunda-feira, aí pega a professora agnóstica de esquerda e vai desconstruir tudo aquilo que eu e a mãe dele ensina para ele. Ou o padre, ou o pastor, a liderança religiosa diz para ele. E isso, meus caros, nós vemos em todos os anos do ensino fundamental, do ensino médio, esse anticlericalismo, esse anticristianismo, esse proselitismo contra o cristianismo. Pega aí, olha aqui nessa casa. Eu protocolei um projeto para evitar, essa é a verdade, que Paulo Freire, marxista, seja homenageado mais uma vez como patrão da educação. E quem que eu escolhi para ser o patrão da educação? Um cristão, José de Anchieta, fundador da cidade de São Paulo, que nasceu num pátio do colégio. Já vieram aqui pregar contra... Ah, não, mas não pode, porque ele é um padre que escravizava índios, que não sabem minimamente a história do padre Anchieta. Não sabem. Mas é claro, é um símbolo cristão. É claro que não vão vir aqui pregar diretamente contra o cristianismo, porque eles sabem que a nossa população é majoritariamente cristã. E dos cristãos, a maior parte é católica. Pelo menos se diz católica. E nós vemos dia após dia a nossa fé sendo atacada. E dessa vez, deputado Nascimento da Letícia, pelo Estado. E isso a gente não pode permitir. Precisa usar a palavra? Posso fazer uma parte, deputado? Claro. Gostaria só de endossar suas palavras nesse sentido. A interferência do Estado na família, né? A família é sagrada. O Estado não pode interferir a ponto de dizer como eu, mãe, ou o pai, ou os avós, ou a família, como ela deve criar os seus filhos de acordo com suas próprias convicções, né? Isso é uma prerrogativa que cabe aos pais. É inaceitável ver esse tipo de postura de uma parcela de professores militantes que utilizam do ambiente escolar para influenciar os seus alunos a pensarem como ele. Isso é inaceitável, isso é uma falta de respeito com o indivíduo, com as pessoas, com o próprio senso crítico de cada pessoa. Nós temos que estimular a liberdade de expressão do aluno e não do professor. O professor tem que respeitar a liberdade de cátedra que ele tem em sala de aula, que tem limites. Ali ele é um servidor, ali ele é um funcionário e ele não pode, de maneira alguma, interferir na maneira como eu, como mãe, passo os valores para os meus filhos, né? Isso precisa ser respeitado. E eu não consigo entender, deputado Gil, qual o problema que professores de esquerda, professores comunistas têm com Jesus Cristo. Jesus Cristo existiu, é fatos históricos, é presença histórica no mundo. Nós temos que respeitar a fé cristã da maioria das pessoas. Nós
enquanto deputados, enquanto parlamentares cristãos que somos, continuaremos defendendo essa tese da liberdade do indivíduo em professar a sua fé. E não vai ser professor esquerdista, professor comunista, que vai dizer como cada mãe e cada pai deve ensinar seus filhos dentro de casa. Isso precisa de limite e nós estamos juntos nessa missão. Obrigado, deputada Letícia. Corroboro com Vossa Excelência. E, para finalizar, presidente, fiz o requerimento de informação e vou requerer, mais uma vez, os materiais da Secretaria de Educação, porque realmente não vai ser professor esquerdista e não vai ser governador, nem secretário, pelo menos aí, aliados com esses professores esquerdistas que vão aí fazer a cabeça, a mente e os corações dos nossos filhos, deputado Nascimento. Muito obrigado. Seguindo a lista de oradores inscritos, deputado Ed Thomas, deputada Marta Costa, professora Bebel, deputado Frederico Dávila, deputado Teonilo Barba, deputado Vinícius Camarinhas. Não sei se algum colega pretende falar, mas havendo acordo de lideranças, eu peço a suspensão da sessão, porque 4h nós deliberaríamos as urgências, Excelência. É regimental, antes, porém... que horas? Antes, porém, reforçando aí as falas dos deputados que houve o pronunciamento, eu queria pedir as inscrições taquigráficas para que sejam apresentados o deputado Gil Diniz, deputado Tenente Nascimento, deputado Janaína Pascoal, ao secretário da Educação e também ao governador, e dizendo que a professora falou em nome da secretaria e as medidas a serem tomadas para que haja um melhor esclarecimento referente a esses livros que lá estão. Havendo acordo de liderança, está suspensa a presente sessão, devendo retornar às 16h30. Uma boa tarde a todos.